lado e fala assim: que bom que você está aqui. Mas olha para ele, sorria. Que bom que você está aqui. Queria convidar você já nesse mesmo espírito para você se colocar de pé em reverência à palavra. Vamos ler o nosso texto bíblico dessa noite. Vamos ler em Atos 12. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia? Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Atos 12, do versículo 1 até o versículo 8. Deixa eu ver. 12 do 1 ao 8 por enquanto. E eu gostaria que você estivesse lendo cada um desses um versículo para que a gente possa participar junto. Amém? Eu vou ler o primeiro e cada um vai lendo um após o outro. Diz assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, Fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas e 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados e, acorrentado com 2 cadeias de sentinela, a porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Até aqui, amém? Podemos assentar. Eu estava... Sempre quando eu venho aqui eu fico preocupada. Sempre quando eu venho aqui eu fico nervosa. Sempre quando eu venho aqui eu fico assim: meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que eu vou falar no meio daquele povo lá, gente. Povo que conhece bem de Bíblia, povo abençoado por Deus. Mas nessa noite eu tenho algo para compartilhar com você. Eu sei que na semana passada foi muito bom. Sei que teve uma mulher de Deus aqui pregando e foi bênção. Mas talvez nessa noite vai ser um pouquinho diferente, como sempre. Mas eu sei que o Senhor quer tratar nos nossos corações. Se eu fosse colocar um texto, um título para essa mensagem, eu colocaria: qual é a postura que eu devo ter quando eu oro? Ou então eu colocaria assim: quais são as coisas que eu teria que mudar quando eu oro ao Senhor? Quando a gente fala em oração, eu sei que muita gente vai passar por aqui e falar coisas maravilhosas sobre oração. Mas hoje o meu foco é falar com você sobre algo muito especial. Sobre aquilo que às vezes nós pedimos para o Senhor, nos ajoelhamos, oramos, fazemos orações de intercessão, fazemos orações de ações de graças, fazemos vários tipos de orações. E às vezes, por algum motivo, parece que nós não cremos naquilo que nós estamos pedindo. Não é verdade? Eu vou abrir meu coração. Quantas vezes você já orou por alguma coisa e pensou assim: ah, mas Deus não vai responder isso. Mas como é que é ter cara de pau de pedir isso para Deus? É uma coisa tão insignificante, não é? Aí logo vem na tua cabeça aquela coisa: ah, mas se é impossível para mim, é possível para Deus. Então eu não preciso ficar envergonhado, não é isso? Então nessa noite nós vamos falar um pouco dessas características, do que nós precisamos ter para nós realmente orar no nosso coração, para nós termos uma sinceridade naquilo que nós pedimos para Deus. Como nós temos mulheres aqui, homens também, claro, muitas das vezes nós mulheres gostamos de coisas que chamam a nossa atenção. Eu acho que os homens gostam de carro, verdade? De carro, máquinas, né? As mulheres gostam de vestidos, sapatos, bolsas, verdade? Mas o que eu quero me focar nessa noite é naquilo que às vezes nós pedimos e não é a vontade de Deus, não é o tempo do Senhor. E eu falei para Deus: mas eu tenho que falar sobre isso. Aí Deus ministrou no meu coração:
É sobre aquilo que você vive no teu dia a dia. São as tuas experiências, aquilo que você pode falar. E eu nessa semana eu estava falando, Deus, mas o Senhor podia chamar tantas pessoas para pregar o teu evangelho. Por que o Senhor procura e busca às vezes pessoas tão perfeitas? Aí Deus me respondeu no meu coração, porque só pessoas imperfeitas podem pregar para outras pessoas imperfeitas. Porque se você olhar para alguém perfeito, você vai falar, vou lá fazer o quê? Não tem que olhar para mim, tem que olhar para Deus. Vamos lá, então, quando a gente começa a ver a história de Pedro, da instituição da igreja em Atos, a gente começa a entender que aquela igreja é perseguida. Nós começamos a entender que algo aconteceu ali que chamasse a atenção daquela população para Pedro. E nós entendemos que ele estava o quê? Pregando a palavra de Deus. E estava incomodando algumas pessoas. Você já viu alguém que não incomoda fazer diferença? Quando a gente ora, a gente incomoda e abala o inferno, não é isso? E era isso que Pedro estava fazendo naquele momento. Ele estava pregando a palavra do Senhor. Ele estava indo contra os senhores daquele tempo. Então o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido. E a Bíblia fala que ele foi preso. Só que quando ele foi preso, a Bíblia também fala que o povo estava orando por ele. Aí quando você vai no texto mais na frente, cita-se uma Maria, mãe de João Marcos, que cedeu a casa para estar orando e intercedendo. Nós vamos ver no capítulo mais na frente o que aconteceu. Quando a gente fala de intercessão, muitas coisas vêm à nossa mente. O que vem na tua mente quando se fala a palavra intercessão? Intercessão significa quando você se coloca na posição para interceder por algo que você precisa. É como se falasse assim, eu tenho um problema e vou estar diante de Deus intercedendo por você. Ou às vezes eu vou estar diante de Deus intercedendo por uma causa. Às vezes as pessoas não entendem muito que tipo de oração eu tenho que fazer. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, para depois eu voltar nessa história novamente. Quando eu estava procurando a definição da palavra oração, significa o quê? Conversar com Deus. Quantos conversam com Deus aqui? Quando a gente conversa com Deus, você já teve alguma dificuldade de conversar com Deus em casa? Você já reparou que todo momento que você quer orar, alguma coisa acontece? O telefone toca, o filho chora, o marido chama, a vizinha que nunca apertou a campainha, aperta a campainha, o alarme que nunca disparou, dispara a hora que você está orando. Um monte de coisa acontece para o quê? Para tirar a tua atenção. Quando a gente está orando, acontece isso muitas e muitas vezes. E às vezes a gente fala assim, eu vou orar uns 10, 15 minutos. Quando você está fadigado, você ora e começa a olhar no relógio. 2 minutos. Orou 1 minuto e meio. Então nós vamos entender mais ou menos o que acontece. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com você, já não? Você está orando, Jesus, já orei 1 hora. 1 segundo. Já não aconteceu com você? Eu creio, porque aqui todo mundo é de carne e osso, não é? Você já foi orar e dormiu no meio da oração? Já aconteceu comigo. Você já ajoelhou para orar e acordou só de manhã? Não aconteceu só com você, já aconteceu comigo. Você começou a falar assim, Jesus abençoa a minha fé e dormiu no milha. Já aconteceu comigo. Então quer dizer que você é igual a eu. Quer dizer que nós temos as mesmas frustrações, nós temos as mesmas debilidades. E quando a gente fala de oração, é algo que é difícil da gente entender. Nós temos que entender o seguinte. Tipos de oração que tem, é a oração de súplica. O que é a oração de súplica? É aquela petição que nós fazemos, suplicando e pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, suplicando que Deus nos ajude num problema e que nós sabemos que não está na nossa mão a solução, mas está nas mãos de Deus. Você pode abrir sua Bíblia, quem puder abrir para mim, e ler Salmos 4, versículo 1. Queria que você lesse para mim, que está escrito lá. E depois, quem puder também, já pode abrir a Bíblia em Salmos também 7:1. Salmos 4:1, Salmos 7:1. Quem achou Salmos 4:1 pode ler, por gentileza? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Muitas das vezes a gente tem a impressão que a nossa oração não passa do teto. Já aconteceu isso com você? De você estar orando e você ter a sensação, eu acho que eu não estou pedindo direito. Você já teve essa sensação? Você faz aquela oração todo dia, como se fosse uma reza.
Desculpa eu falar isso, mas acontece. Usamos as vãs repetições todos os dias. Senhor, abençoa minha família. Senhor, abençoa meu esposo. Senhor, protege o meu lar. Acabou. A oração é uma conversa com Deus. Mas quando chega o momento de Deus responder, a gente simplesmente fala amém, acabei. E você não tem aquele momento de ouvir a voz do Senhor. Você não tem aquele momento de comunhão. Quando a gente ora, a gente tem que ter comunhão. Quando a gente ora, a gente tem que entender que algo está acontecendo no mundo espiritual. É algo que você não pode ver. Amém. Alguém outro dia me falou, pastora, mas Deus só responde a oração de fulano de tal. Não é verdade. Deus não tem filho predileto. Todos nós somos prediletos do Senhor, porque Ele ama atender as nossas orações. Mas nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Muita gente pede, Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá uma casa própria, Senhor, me dá um trabalho. Mas se aquilo vai tirar você da presença do Senhor, Ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Outra coisa muito comum que acontece, as pessoas querem dar ordens para Deus. Ordem, vocês já ouviram esse tipo de oração? Porque agora eu vou estar orando e o Senhor vai curar. Porque agora eu vou estar orando e o poder de Deus vai acontecer neste lugar. Porque agora eu vou estar orando e as coisas vão acontecer. Não é assim que acontece. Nós não temos que dar ordem para Deus. Nós não temos que falar para Deus, Deus, você tem que fazer isso porque eu sou teu filho. Vocês já ouviram isso? Não, porque Deus vai te dar. Você vai pedir e Ele vai te dar. Mas não é Ele o soberano sobre todas as coisas? Quem é o soberano sobre todas as coisas? Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para você. Aleluia. Ai Deus, mas você não respondeu a minha oração. Eu estou orando faz anos e nada acontece. Ele sabe o momento certo. Lá em Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Há um tempo determinado pelo Senhor. Quando a gente volta para a história de Pedro, e que ele é liberado da prisão, a Bíblia fala que ele vai direto à casa de Maria de novo, a casa de João, da casa de João Marcos. Vamos ler lá, está lá no versículo, nós paramos no versículo 17? 8, né? Então vamos entrar aqui. No versículo 12 diz assim, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, aonde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Então eles disseram, estás loucas? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e eles abriram e ficaram atônitos com o que eles viram. Ué, eles não estavam orando? Eles sabiam que Pedro estava na prisão, eles não estavam orando? Por que eles não acreditaram que era Pedro? Muitas vezes nós oramos, mas nós não acreditamos, nem nós acreditamos no que nós estamos orando. E sabe o que a gente quer? Que Jesus responda aquela oração. Nem eu estou acreditando no que eu estou orando. O que essa passagem bíblica me mostra? Para mim e para você. Eles estavam orando pelo milagre. O milagre chegou na porta deles e eles não estavam reconhecendo o milagre. Muitas das vezes nós oramos pelo milagre do Senhor nas nossas vidas, mas não reconhecemos, pedimos, e quando ele chega, não foi milagre de Deus, não, aconteceu porque tinha que acontecer, uma casualidade, nada demais. Você pediu pelo milagre do Senhor e você não conseguiu enxergar aquele milagre na hora que ele veio. Assim como aconteceu aqui com Pedro. Eles oraram. A Bíblia fala que quando ele estava no cárcere, essa casa estava orando por ele. E quando ele saiu e que chegou na casa, as pessoas não acreditavam que ele estava ali. Aí você começa a pensar, mas meu Deus, como é isso? Como pode isso? Nós no nosso dia a dia fazemos isso com Deus. As nossas orações têm sido vãs repetições. As nossas orações não chegam ao trono da graça porque não há sinceridade. Meu Deus. E acima de tudo, não há obediência. Deus ama a obediência. Como é que nós queremos que Deus responda a nossa oração se nós não somos obedientes?
com aquilo que Deus quer para a tua vida. Você não é obediente, você não ouve a voz de Deus, mas você quer que Ele responda a tua oração. Agora você colocou seu pedido de oração aqui, aí você fala assim, Jesus vai mandar o anjo, cavalinho de condom, vai bater aqui, plim, recebi. Não é assim. Tem que pagar um preço. E Deus deve ministrar no meu coração, como é que você quer? Agora vamos falar uma coisa bem simples. Orar não é fácil. Orar exige renúncia. Orar exige você lembrar que você tem um relacionamento com Deus. É verdade. Toda vez que você ora, você tem que entender que algo está passando no mundo espiritual. Não é fácil orar. Não é fácil. E o nosso corpo não aguenta. Quando falaram, eu vou jejuar amanhã o dia inteiro. Quando chega mais ou menos 10, 15 minutos depois, o estômago começa a doer. Você nunca teve fome, mas no dia que você jejua, você tem fome. Ninguém briga com você, mas no dia que você quer fazer a vontade de Deus, alguém tira a tua paz de espírito. Lá no trabalho tudo vai bem. O dia que você tem um propósito diante de Deus, o pneu fura no meio do caminho. O dia que você faz um propósito diante de Deus, você não está com aquela paz de espírito que você deveria ter. Aí você vai dizer, nossa, Deus não está me vendo? Ele está, mas nós somos falhos. Quando nós não queremos nos colocar na presença do Senhor, o diabo começa a querer trabalhar a nossa volta. Porque não é o querer dele que nós nos prostremos e adoremos ao Senhor. Porque o único que pode quebrar o reinado de Satanás na terra são as nossas orações. E quando nós não oramos, o nosso mundo espiritual que nós não vemos para de uma maneira e que o inimigo começa a atuar nas brechas que você dá. Essa semana Deus tem ministrado no meu coração. E às vezes, muitas das vezes eu vou orar e falo, Senhor, eu não sei como orar. Nós temos que ser humildes na presença do Senhor. Falar aquilo que está no teu coração. Sabe aquela conversa que você tem na cama com a sua esposa? Que você conta tudo para ela? Eu espero